Oitavos anos, a correção da nossa segunda atividade de história. Foram 5 questões, tá? A gente vai abordar assim, é uma atividade bem simples de fazer. A maioria dos alunos aí conseguiu uma boa nota. Dá para citar aí o caso da Laura, da Noemi, do Emercinho, que tiraram o perfect, né? Nota 10. Aqui na questão número 1, vocês vão analisar essa imagem inicial, né? Aquela linha do tempo que tinha inclusive na apostila de vocês. E assinalar a alternativa correta. Sempre quando vocês forem responder provas, vão marcando isso, tá? O que você está buscando? Está buscando correto? Então faz uma marcaçãozinha aqui embaixo do que você está em busca. Vamos lá. Alternativa A. A Idade Média tem seu início após a queda do Império Romano do Ocidente? Então vamos lá para a nossa imagem. Vamos situar onde está a Idade Média. Aqui, ó, onde tem o cavaleiro, certo? Está escrito aqui, Idade Média. O que aconteceu após a queda do Império Romano do Ocidente? Onde a gente vai ter essa informação? Antes. Se ela aconteceu após, é um evento que veio antes. Qual o evento que ocorreu antes da Idade Média? A gente tem aqui a invenção da escrita e a queda do Império Romano do Ocidente. Então, inicialmente, essa resposta aqui é a alternativa A. Tá? Correto. Nós vamos confirmar para ver se está certinho. Alternativa B. A Idade Média precede, isso é, vem antes. Olha a palavrinha aqui que eu falo para vocês sempre pesquisarem no dicionário. A Antiguidade Clássica. Então vamos para a nossa linha do tempo. A Idade Média vem antes da Antiguidade? Não, vem depois. Lembra? A gente está seguindo. Sempre a linha histórica, ela se aproxima do presente indo para o lado direito. Vocês viram isso lá no 6º ano. Então, ó, alternativa B está incorreta. Alternativa C. A pré-história ocorre após a Idade Média. Então, ó, qual que é a palavra-chave aqui? É o nosso após, isso é, depois. A pré-história, o período do Homem das Cavernas, ele aconteceu depois da Idade Média, do período dos cavaleiros, dos castelos, assim por diante? Não. Ocorreu antes, olha na nossa linha histórica. Para a esquerda é antes, para a direita é depois. Então a nossa letra C também está errada. Alternativa D. A idade contemporânea, isso é, os dias de hoje, eles ocorrem antes da Idade Média? Os dias de hoje, eles ocorrem antes do período dos cavaleiros medievais, dos castelos e assim por diante? Isso aqui, gente, é só vocês analisarem essas imagens aqui, ó. Você tem um computador e você tem um cavaleiro. O computador veio antes do cavaleiro. Meio óbvio, né? Então, não também. Então, a alternativa correta é a letra A. Aí vamos para a nossa questão número 2. Assinale a alternativa que corresponde às 3 grandes classes sociais. Lembra de ir marcando a prova de vocês. Em que se dividia a sociedade medieval. Só um minutinho que eu vou espirrar. Continuando. A sociedade medieval, ela era dividida em 3 classes principais. Vamos aqui começar pela nossa letra D. Os burgueses, os homens livres e o clero. Existiam homens livres na sociedade medieval? Sim. Existia o clero? Sim. E os burgueses? Os burgueses, eles são datados aí do fim da Idade Média. Logo, como a gente está tratando aqui de uma forma genérica do período, a gente pode considerar essa letra D em dúvida. Vamos deixar ela aqui em amarelinho. Estamos em dúvida. Letra C. Traficantes de escravos, senhores e escravos.
Existiam escravos na Idade Média? Sim, e eu já falei disso com vocês quando a gente tratou da escravidão no Brasil. Era muito comum que os vikings, né, aqueles povos do norte da Europa que viajavam em navios, tal, iam atacando as cidades costeiras, fizessem escravos e vendessem esses escravos em vários pontos do mundo, inclusive no Oriente Médio, né, lá na Arábia, era muito comum com que os sheiks, os emires, enfim, os homens de posses tivessem escravas loiras, ruivas e assim por diante. Senhores, isso é, donos, né, gente de poder, e traficantes de escravos. A sociedade medieval ela era basicamente dividida nessas três classes? Não. Vamos lá, pinta aqui de vermelhinho. Pronto. Vamos para a letra B. Ela era dividida entre bárbaros, patrícios e plebeus? Não, gente. Isso aqui a gente está tratando do período do Império Romano. A sociedade romana ela era dividida entre patrícios, que eram os ricos, os plebeus, que eram os pobres, e os bárbaros, que eram as pessoas que viviam fora do Império Romano. Para os romanos, todo mundo que vivia fora de Roma era considerado um bárbaro. E isso daí também era uma classificação que os gregos utilizavam. Então, todo mundo que era estrangeiro, para eles era bárbaro, não fazia parte da civilização. Então, também não é a nossa letra B. Temos aqui a nossa letra A. Temos o clero, a nobreza e os servos. Tá? A gente falou muito sobre isso no ano passado. Lembra que essa é uma apostila de revisão. Então, ó, das três grandes classes sociais, o clero fazia parte? Sim, fazia. Opa, perdi. A nobreza fazia parte? Lembra, olha o símbolo da Idade Média, o cavaleiro. O cavaleiro era um guerreiro nobre. Então, a nobreza também fazia parte. E os servos, qual que era a função deles? Sustentar tanto o clero quanto a nobreza. Então a gente está aqui entre a questão A e a questão D. Qual delas é a mais certa? A mais certa é a alternativa A. Por quê? Porque a gente está falando de três grandes grupos sociais. A maioria da população. Embora houvesse dentro da sociedade medieval alguns burgueses e alguns homens livres, a grande maioria da população se concentrava entre clero, nobres e servos. Então, ó, isso aqui é uma questão entre o que você tem uma alternativa que é correta, uma alternativa que é muito certa e uma que é mais ou menos certa, para vocês se confundirem. E duas aí que são absurdas e não estão tratando do assunto. Então presta atenção nisso. Embora houvesse, a gente está falando aqui dos três grandes grupos sociais da Idade Média. Vamos para a nossa letra, aliás, para a nossa questão 3. Assinale a alternativa que corresponde a dois valores enaltecidos pela poesia medieval. Vamos lá. Justiça e liberdade? Não, em momento nenhum a sociedade medieval trata de liberdade. Na verdade, quanto menos liberdade, melhor. Liberdade no sentido que nós conhecemos hoje, de você fazer o que você quer. Lembra que na Idade Média eles tinham como se fosse uma contagem regressiva para o fim do mundo. Então a ideia de liberdade que nós temos hoje, cada um faz o que quer, para eles era um absurdo. Você tinha que fazer aquilo que era o correto, aquilo que era determinado muito especificamente pelas escrituras, pela Bíblia e pela igreja. Então a letra D já está aqui equivocada. Questão C. Cortesia e rancor. Rancor é quando você tem raiva de alguém, quando você guarda uma mágoa. Isso daí está falando na poesia medieval? Em momento nenhum. Inclusive estava no texto justamente o contrário. Justiça e cobiça. Cobiça é quando você quer algo de alguém. Em algum momento no texto a gente tratou de cobiça? Não também. Sobra aqui a nossa letra A. Justiça e cortesia. Nas novelas medievais, os cavaleiros, né, que eram aí os protagonistas, eles eram justamente
os homens que promoviam a justiça para com os homens maus e eram corteses para com os pobres e as donzelas. Lembra sempre aí da fábula da Rapunzel. Questão 4. Sobre as universidades criadas no período medieval, podemos citar. Tá? Isso daí você tinha que marcar 2 universidades criadas no período medieval. Isso aqui, gente, era só ter lido o texto, tá? Da aula 3 ou 4. Se não me engano, é da aula 3. Vamos lá. Vamos de baixo para cima de novo. Bolonha na Itália e a Unesp no Brasil. Gente, se a gente está tratando do período medieval, vamos lá em cima. Qual que é o período medieval? Entre 476 e 1453. O Brasil foi descoberto em qual ano? 1500. Então, todas as opções que estiverem citando o Brasil, elas já estão automaticamente erradas. Porque não tem como criar uma universidade no período medieval antes da descoberta do Brasil. É muito óbvio. Vocês têm que prestar atenção. Lê a questão com atenção. Vamos lá. Letra D, então. Bolonha e Unesp no Brasil já está errado. Outra questão em que a gente cita uma universidade brasileira. Al-Qarawiyyin no Marrocos e a USP no Brasil. Se o Brasil foi descoberto em 1500 e a sociedade medieval vai do ano 400 até o ano de 1400, obviamente que não pode ser a USP no Brasil. Sobra aí a letra A, Al-Qarawiyyin no Marrocos e Bolonha na Itália, e Al-Qarawiyyin no Marrocos e Harvard nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem parte de qual continente? Continente americano. O continente americano teve aí a primeira chegada de europeus por volta de 1492. É o pessoal do Colombo. E a Idade Média acaba aqui, em que ano? 1453. Logo, não pode ser também dos Estados Unidos. Você nem precisava saber o conteúdo de história. Se você tivesse noção de que o ano base era de 476 a 1453, você já teria eliminado as 3 questões, as 3 alternativas que tratam de universidades que são do continente americano, isso é, do Brasil e dos Estados Unidos. Sobra aí a alternativa A, Al-Qarawiyyin no Marrocos, que é a universidade mais antiga do mundo, data aí do ano de 800, e Bolonha na Itália, que é por volta do século 12. Por último, a questão número 5. Das grandes invenções atribuídas aos homens e mulheres do período medieval. Vamos lá. Lembrando, o período medieval é aquele período dos castelos, dos senhores de cavalos, onde a igreja tinha um domínio da sociedade, onde os servos, na sua grande maioria, trabalhavam no campo. Em algum momento do nosso estudo sobre o período medieval, vocês viram automóveis? Não. O automóvel ele vai ser criado aí depois do desenvolvimento do motor de combustão do Daimler-Benz no final do século XIX. Então, não pode ser o automóvel. Eles utilizavam lâmpadas para iluminar os seus castelos, as suas casas e assim por diante? Não, eles utilizavam velas. Então já dá para eliminar aqui a questão C também. A lâmpada ela vai ser uma criação aí de Thomas Edison, século XVIII. A máquina a vapor. Máquina a vapor é aí o uso da energia gerada pela água e pelo fogo para gerar vapor e movimentar as máquinas. O principal aí expoente dessa tecnologia são os trens. Existia trem no período medieval? Não, também. Eles sempre viajavam a cavalo e a carroça. Sobra aí
a prensa de Gutenberg. Inclusive era uma das lições de casa. A prensa de Gutenberg foi a primeira impressora, tá? Era através dela que o Gutenberg começou a imprimir bíblias, lembra da importância da igreja naquele período, e as difundir por toda a região norte da Europa. É atribuído